E aí, pessoal, tudo sussa? Bem-vindos a mais um The Deep Dive. Opa, estamos de volta. Hoje a gente tem um desafio para lá de interessante, viu? Imagina só, a gente recebeu um material super especial, as memórias do próprio Carl Jung. Memórias, sonhos, reflexões do Carl Jung. Pra ser mais precisa, um mergulho direto na mente desse cara. E a missão aqui, galera, é a gente entender como as experiências da vida do Jung, desde a infância, foram moldando aquele jeito único dele de pensar, sabe? Aquelas ideias, digamos, inovadoras sobre a psique. E olha só que curioso. Logo de cara, o Jung solta uma bomba, né? Ele fala que a vida exterior dele, as coisas que aconteceram, pareciam meio que obra do acaso, sabe? Tipo, aconteceu e beleza. Não era isso que realmente importava para ele. Exato. Mas o que ficava na memória dele, o que realmente tinha substância, eram as experiências do mundo interior. E ele chega a dizer que as lembranças dos eventos externos foram desaparecendo justamente porque ele viveu aquilo intensamente, né? Meio irônico, porque geralmente a gente usa essas experiências para construir, sei lá, uma biografia tradicional. Mas ele estava mais interessado na essência espiritual da coisa toda. Ele queria entender o impacto que essas experiências tiveram na psique dele. E isso já faz a gente pensar, né? O que a gente lembra com mais clareza. Será que não são justamente as coisas que tocaram essa essência espiritual que ele menciona? Faz sentido, né? E ele usa uma comparação forte, fala que os eventos externos eram quase como fantasmas para ele. Fantasmas. Que ele mal lembrava e nem tinha vontade de reconstruir, a não ser que tivessem acontecido junto com fases importantes do desenvolvimento interior dele. Tá. Tipo, só o que ressoava lá dentro, né? Interessante isso. E já no comecinho ele fala das experiências religiosas da infância, da tal imagem de Deus. E ele já manda um aviso, né? Diz que as opiniões deles só vão fazer sentido para quem teve vivências parecidas ou para quem tem uma visão de Deus semelhante à dele. Tipo, já tá preparando o terreno, né? E ele fala da relação dele com Jesus, que era uma relação, digamos, complicada. Complicado como... Ele diz que Jesus nunca foi uma figura totalmente real para ele. Nunca foi real. Não era uma figura que ele conseguia amar ou se conectar totalmente. Entendi. E por que não? Porque nos sonhos dele aparecia uma imagem oposta. Oposta. A imagem de um Deus subterrâneo. Um Deus subterrâneo. E esse Deus era aquele que não podia ser nomeado. Imagina o impacto disso na mente de uma criança. Nossa, que pesado. Imagina a confusão na cabeça dele. Pois é. E ele detalha um sonho específico, com um falo representando esse Deus subterrâneo. E essa imagem voltava com tudo sempre que alguém falava de Jesus com muita ênfase, sabe? Caramba. Meio perturbador isso, né? Total. E a visão dele sobre a doutrina cristã que os pastores ensinavam, incluindo o pai e os tios dele, também era crítica. Ele chamava aquilo de uma solene mascarada. Ah, mascarada. Tipo um teatro, sabe? Bem. Com todo mundo fazendo cara de triste, mas sem aquela conexão genuína com a fé. Sei lá, talvez estivessem pensando em outras coisas, né? Vai saber? E ele ainda associava Jesus à morte por causa das roupas pretas e da seriedade dos religiosos. Faz sentido, né? E ele confessa que, mesmo se esforçando para ter uma visão positiva de Cristo, nunca conseguiu se livrar totalmente de uma desconfiança. Uma desconfiança. É tipo um pé atrás, sabe? É interessante isso. Mas nem tudo era trevas, né? Ele também fala da paixão dele pela arte, daqueles momentos de beleza. Sim, ele fala de um quarto escuro na casa do avô, cheio de quadros, que era a única coisa bonita que ele conhecia. Que legal. Era o refúgio dele. E ele também conta de uma visita ao Museu de Basel com a tia, quando ele tinha 6 anos. Ele foi encantado com as esculturas, sabe? Ele achou tudo lindo, mesmo as estátuas nuas, e a tia dele quase teve um troço. Coitada. Mas é engraçado imaginar a cena, né? Total. E para completar as memórias da infância, ele descreve o vestido da mãe com detalhes. Detalhes. Era um vestido preto com os desenhos de crescentes verde. Crescentes verdes. Era da época de uma viagem para Arlesheim, quando ele tinha uns 6 anos. Ele fala que essa é a lembrança mais antiga que ele tem da mãe como mulher jovem esguia. Que legal isso. Ele guardou esses detalhes na memória. E falando em segredos de infância, ele conta do bonequinho de madeira que ele escondia no sótão. Ah, o bonequinho. Era tipo o esconderijo secreto dele, né? Isso. Ele se refugiava lá quando as coisas não estavam legais, sabe? Sei. Quando o pai estava irritado, a mãe doente. Aqueles conflitos familiares. Exatamente. E ele tinha um ritual todo especial com o bonequinho. Ritual. Ele escrevia umas coisas em pedacinhos de papel, numa língua inventada, e colocava junto com o boneco numa caixinha. O que mais? Tinha uma pedra colorida lá também. Ele escrevia tudo isso como um solene ato cerimonial. Que interessante. Pena que ele não lembrava o que ele escrevia nos papéis, né? Seria legal saber. Mas a gente consegue imaginar a importância que aquilo tinha pra ele. Com certeza. E a dinâmica familiar, né? Ele era tipo um mediador entre os pais que viviam brigando.
É, árbitro superior, ele fala. Isso deu a ele um senso de responsabilidade muito grande, mas também minou a autoconfiança dele. É tipo uma faca de dois gumes. E aí teve o nascimento da irmã quando ele tinha 9 anos. Ah, e a desilusão com a história da cegonha. É aquela hora que a gente percebe que os adultos nem sempre falam a verdade. Exato. E ele conta das dificuldades sociais que ele tinha, né? De se sentir importante com a roupa de domingo, mas aí na casa dos outros se sentir inferior. É, ele tava sempre lutando com essa dualidade, né? É. Entre se sentir superior e inferior. E a humilhação de ouvir a mãe gritando na rua, chamando a atenção dele, bem quando ele estava tentando passar uma imagem de garoto impecável. Tortado. Mas ele tinha um jeito de se recompor nesses momentos, pensando no segredo dele, no bonequinho lá no sótão. É, ele se via como outro, o cara que tinha um segredo especial. Interessante isso. E a relação dele com matemática, né? Uma eterna batalha. É, daí ele até conseguia calcular, mas não entendia a lógica por trás das equações. Tipo um bloqueio, né? Total. Ele só entendia quando substituía as letras por números. Para conseguir passar de ano, ele decorava as fórmulas e a posição das letras no quadro negro. Que sufoco! E ele tinha pavor de ter que fazer perguntas na aula, né? Era um terror para ele. Coitado. Ele ia bem em outras matérias, mas a matemática deixou uma marca negativa na vida escolar dele. É, ele se sentia pequeno, inadequado. E ele foi dispensado das aulas de desenho, né? É, ele até gostou de ter mais tempo livre, mas se sentiu meio derrotado também. E só depois ele percebeu que a habilidade de desenhar dele estava ligada à imaginação. Aquele mundo interior rico que ele tinha. Exato. E aí tem aquela história da queda, lembra? Ah, sim. Ele mesmo se jogou na frente do colega para ser empurrado. E depois ele ficou com raiva e vergonha de si mesmo. Que coisa estranha, né? Mas foi aí que ele começou a desenvolver a ideia do outro, a segunda personalidade dele. A personalidade número 2. Que surgia quando ele estava sozinho e que fazia ele se sentir mais valorizado. O verdadeiro eu dele. Isso. E ele fala que não era uma dissociação patológica. Não era doença. Não. Mas para ele, esse outro era muito importante. E a relação dele com a igreja, que já não era das melhores, foi piorando, né? Ele começou a se sentir incomodado com os sermões. Ele achava que os pastores falavam de Deus de um jeito descarado, sabe? Com muita certeza sobre coisas que para ele eram um mistério. Tipo, impondo uma verdade absoluta, né? E ele tinha uma convicção muito forte sobre a natureza de Deus que era diferente do que ele ouvia na igreja. E o que ele achava? Ele achava que a graça de Deus só chegava para quem seguia a vontade divina sem questionar. Mas essa vontade era para ele a coisa mais obscura e desconhecida de todas. Tipo um enigma, né? E ele começou a ver os preceitos religiosos como um jeito de evitar a busca individual pela vontade de Deus. Tipo um atalho para não ter que se aprofundar no mistério, né? Exatamente. Ele ficou cada vez mais descrente. Os sermões do pai e dos outros pastores começaram a incomodar ele profundamente. E ele não concordava com as contradições da doutrina, né? Não. A ideia de um Deus onisciente que cria humanos para pecar e depois punir. Ele achava isso ilógico. Sei. E aí ele conta aquele caso do advogado desconhecido, né? No casamento. Ah, sim. Que ele começou a contar a história de vida do cara, do nada. Que bizarro. Como se ele tivesse acessado alguma informação escondida, né? É o poder do inconsciente. E a compreensão súbita que ele teve sobre a natureza de Deus, né? Deixou de ser uma hipótese filosófica para se tornar uma experiência real para ele. Que legal. Mas ele ficava intrigado com o fato de os filósofos não discutirem os atos sombrios de Deus. Tipo, ignoravam essa parte, né? E a busca dele pela origem do mal também foi frustrante. Ele leu sobre o diabo, mas não se convenceu das explicações. Diziam que o mal vinha do orgulho, mas pra ele isso não explicava a origem da coisa, né? Exatamente. E aí tem aquele episódio da redação que ele fez na escola, né? Ele se dedicou, mas não recebeu o reconhecimento que esperava. Ah, sim. E ele ficou se sentindo impotente, vítima do destino. Acontece. Acontece. E ele percebeu que era visto como mediano, relativamente estúpido. Mas o que realmente o incomodou foi a suspeita de que ele tivesse colado. Isso mexeu com ele. E aí ele começou a comparar o mundo interior dele com o mundo exterior, né? Ele lembrava com carinho do vilarejo onde ele cresceu, que ele chamava de um mundo de Deus. Que era cheio de significado, né? Isso. E ele sentia que as pessoas e os animais tinham perdido essa conexão com a natureza, com o universo. Focavam só no que era útil, no que dava pra usar. E aí entra o Schopenhauer, né? O filósofo. Ele foi um dos primeiros a falar sobre o sofrimento do mundo, sobre o mal. Ele não tinha medo de encarar o lado sombrio da existência. Ele falava da cegueira da vontade criadora do mundo, uma força irracional que governava tudo. Nossa.
E o Jung se identificou com essa visão, né? Sim, ele via o sofrimento na natureza, nos animais. Tem nos humanos também, né? Mas, felizmente, o Jung passou por uma transformação na adolescência. Ele mudou bastante. Ele deixou de ser tímido e introvertido e se abriu para o mundo. Fez amigos, começou a se interessar por várias coisas. E ele percebeu que as pessoas mundanas eram mais legais do que ele imaginava. Mais autênticas, mais calorosas, E ele tranquilizou o pai, né? Disse que não queria ser teólogo. mas continuou dividido entre a ciência e as humanidades. É difícil escolher, né? E ele começou a perceber que o outro, aquela segunda personalidade, não tinha lugar no mundo real. Tipo, não se encaixava, né? E ele se sentia como um observador passivo, contemplando o universo, mas sem poder agir. E o outro lado dele, o número 1, queria agir, fazer a diferença. Mas ele se sentia preso nesse conflito. Sei. E ele falava que queria ser filólogo, né? Mas secretamente ele sonhava com arqueologia. Com as ruínas do passado. E ele teve aquela experiência estranha, né, durante uma caminhada, Qual? que tudo ao redor começou a balançar, se mover. Nossa. Ele sentiu algo maravilhoso, mas demais. Sei. E aí ele viajou com o pai para Lucerna, viu um navio a vapor pela primeira vez. Ele ficou fascinado pela máquina a vapor. E ele subiu o Monte Rigi sozinho de trem de cremalheira. Ele descreve a locomotiva, os vagões. Detalhista, né? E ele encontrou uma moça com olhos azuis no alto da montanha. Uma moça? Ele sentia que aquele encontro era obra do destino. Interessante. E a fantasia dele do castelo secreto, né? A coluna de cobre que atraía algo do ar. E ele transformava essa coisa em ouro. E ele não podia continuar o processo. Era mágico, né? E aí ele decidiu estudar medicina, né? Mesmo com a resistência inicial do pai. O avô paterno era médico e o lema dele era só não imite. Que pressão! Mas ele se convenceu de que a medicina era a melhor opção. E Goethe foi uma grande influência para ele, né? Sim. Ele deu ao Jung um senso de pertencimento, de segurança interior. Que bom. E aquele sonho da pequena luz. Sim. Que ele estava numa névoa densa, protegendo uma luzinha. E uma figura negra gigante o perseguia. Ele entendeu que a luzinha era a consciência dele, o tesouro mais valioso. Uau. E ele fala da influência do ambiente familiar, né? Que as crianças são mais sensíveis aos imponderáveis. Aos detalhes, né? E as ideias religiosas dele eram uma reação a um ambiente familiar. Incluir as dúvidas do pai. E ele tentou se conectar com o pai, entender as dúvidas dele. O pai não se abria, né? Não, dava respostas vazias ou só encolhia os ombros. E o Jung, com aquela certeza juvenil, tentava mostrar pro pai que Deus era real. Mas era uma conversa que não ia pra lugar nenhum. Que pena. E aí o pai dele morreu, né? E ele teve aquele sonho. Do pai voltando de férias. E aí ele se viu obrigado a pensar na vida após a morte. E ele começou a ter problemas financeiros. Mas os tios ajudaram ele a continuar os estudos. Que bom. E o interesse dele pelo espiritismo, né? Ele leu os Wellner, Crooks. E os amigos dele riam dele. E ele ficou surpreso com a reação deles, né? Para ele, essas ideias abriam novas possibilidades. E ele se aprofundou em Kant, Swedenborg. Buscando respostas. Ele foi promovido a assistente júnior de anatomia, né? Mas ele odiava fisiologia por causa da vivisecção. Ele se identificava com os animais. E ele cortava as aulas práticas, as notas dele eram baixas. Nesse se passou, né? Passou. E teve aqueles estrondos na casa dele, lembra? Ah, sim. Na mesa de carvalho, no aparador. A faca quebrou do nada. E a mãe dele disse, sim, isso significa alguma coisa. Misterioso, né? Total. E ele não se interessava por psiquiatria no começo, né? Ele achava as aulas chatas. E o livro de psiquiatria foi o último que ele estudou. Mas aí ele decidiu se arriscar com a paciente, né? E contou pra ela tudo o que descobriu no teste de associação. Inclusive a acusação de assassinato. E a paciente recebeu alta em 2 semanas. Nossa. E ele guardou segredo sobre esse caso. Por medo de represárias. Ele achou que ela já tinha sofrido bastante. Entendi. E esse caso o fez pensar sobre como a psique reage a crimes inconscientes. A paciente não sabia que tinha matado o filho, mas carregava uma culpa enorme. Pesado, né? E ele menciona outra mulher que confessou um assassinato anos depois. Caramba. E ele conta o caso da paciente acamada que fazia movimentos estranhos. O diagnóstico era de demência, mas não explicava os movimentos. Ele percebeu que o comportamento dela devia ter algum significado inconsciente. Já fazia sentido? E ele teve que ser cuidadoso ao tratar pacientes com esquizofrenia. Por quê? Porque naquela época a esquizofrenia era considerada incurável. E qualquer melhora era vista como um sinal de que não era esquizofrenia de verdade.
E quando o Freud visitou ele, o Jung mostrou o caso da Babette. A paciente dele. E o Freud perguntou como ele conseguia passar tanto tempo com uma mulher tão feia. Nossa, que indelicado. Mas o Jung não via a feiura dela, ele se interessava pelos delírios dela. Cada um com sua perspectiva, né? E ele não teve sucesso total com a Babette, mas viu que a atenção individualizada ajudava outros pacientes. Se conectar com o mundo interior deles fazia diferença. E ele passou a valorizar a experiência subjetiva dos pacientes. A entender o sofrimento deles de outra forma. E ele fala da importância de cada paciente ser tratado de forma individual, né? Cada caso é um caso. E que a cura deve vir dentro do paciente. Não pode ser imposta de fora. Exato. E ele diz que uma verdade psicológica só é válida se o seu oposto também puder ser verdadeiro. Interessante. Tipo, o que funciona para um pode não funcionar para o outro. A psique humana é complexa. E ele conta aquele sonho do paciente que se perdia num prédio medieval, né? E não encontrava ninguém. E achava uma criança com deficiência num quarto escuro. Ele interpretou que o prédio era o passado do paciente. Tá. E a criança representava um lado não desenvolvido dele. Interessante. E o paciente que se suicidou depois do casamento. Sim, uma história triste. E o Jung sentiu uma dor na cabeça na hora em que o paciente morreu. Mesmo estando em outra cidade. Que coisa. Um caso de sincronicidade. Uma conexão inexplicável, né? E o sonho do teólogo com o lago escondido. Que ele nunca conseguia chegar no lago. E quando ele chegava, o lago ficava escuro e ameaçador. E qual a interpretação? Que o lago representava o inconsciente dele. E ele tinha medo de se confrontar com o próprio inconsciente. Faz sentido. E o Jung fala da importância de ter uma reação masculina em algumas terapias. Tipo, não ficar só na passividade. E ele dá o exemplo de um paciente com neurose obsessiva. Que não conseguia se controlar, né? E ele fez uma análise estatística dos resultados das terapias dele. E o que ele descobriu? Que 1/3 dos pacientes se curava, 1/3 melhorava e 1/3 não mudava. Interessante. E ele diz que os casos que não melhoravam eram difíceis de avaliar porque a compreensão podia vir anos depois. O inconsciente tem seu próprio tempo. E ele fala que muitos neuróticos são vítimas da dicotomia psíquica da nossa época. Da separação entre ego e inconsciente. Isso. E que a cura vem quando essa distância diminui. Quando os dois lados se integram. Exato. E ele fala da importância do próprio terapeuta vivenciar essa dicotomia. Para poder entender os pacientes, né? E para evitar a inflação psicológica. Que é o quê? Se identificar demais com o inconsciente. Tá. E ele começa a falar do Freud, né? Da relação deles. O Jung se interessou pela psicanálise no começo, né? Sim, ele leu Freud, Breuer, Janet. E achou a análise dos sonhos interessante. Mas ele logo percebeu uma diferença fundamental entre eles. O Freud focava na sexualidade e o Jung via a energia psíquica de forma mais ampla. Jung tinha uma visão mais holística, né? Isso. E ele criticava a tendência do Freud de reduzir tudo à sexualidade. Ele achava que o Freud era uma figura trágica presa à sua própria teoria. E a segunda conversa deles ajudou o Jung a entender a hipótese do poder do Adler. E aí surgiu a questão do Eros e do poder. Interessante. E o Jung percebeu que o Freud nunca tinha lido Nietzsche. É mesmo. E ele passou a ver a psicologia do Freud como uma compensação para a deificação do poder do Nietzsche. E ele reformulou o debate, vendo como Freud versus Nietzsche. Legal. E o Jung achava que o Eros e o poder podiam ser manifestações de uma mesma força psíquica. Uma visão mais integrada. E ele percebeu que o Freud tinha medo de que as ideias dele fossem engolidas por uma maré negra de lama. O medo da irracionalidade. E o Jung escreveu Transformações e Símbolos da Libido, que tinha uma visão diferente do Freud. Ele falava da jornada do herói em busca da libertação. Interessante. E ele começou a estudar tipologia psicológica e ocultismo. Buscando as raízes do pensamento psicológico. E ele sonhou com um cavaleiro medieval e com um oficial da alfândega. Figuras bem diferentes, né? O cavaleiro era nobre e o oficial era sombrio. E o Jung associou o cavaleiro à busca pelo Santo Graal. Tá. E ele começou a sentir uma pressão externa, uma atmosfera pesada. Um período difícil. E ele teve uma visão de uma enchente monstruosa cobrindo a Europa. E o mar se transformava em sangue. Que horror. E ele tentou interpretar a visão como um mito de morte e renascimento. Mas o sangue o incomodou. E 6 dias depois, ele sonhou que tinha que matar Siegfried. Siegfried, o herói da mitologia. Que doideira.
E nas fantasias dele apareciam Elias, Salomé e uma cobra preta. Nossa! E ele via essas figuras como personificações de Logos e Eros. E ele ouviu uma voz que dizia ser o comentador dos Vedas, um sábio que morreu séculos atrás. E a voz se identificava como um espírito. E o Jung ficou aliviado, né? Porque viu que as experiências dele não eram tão fora da realidade. E ele foi intrigado com uma figura feminina que aparecia nos pensamentos dele. Que chamou de alma, né? E depois ele desenvolveu o conceito da anima, a figura feminina no inconsciente masculino. E do ânimos, né? A figura masculina no inconsciente feminino. E ele escrevia as fantasias dele no livro negro e depois passou pro livro vermelho. Que ele encheu de desenhos de mandalas. E ele tentou dar uma forma estética para as experiências, mas acabou desistindo. Ele viu que precisava de uma compreensão mais rigorosa. E ele se sentia muito sozinho, né? Dividido entre o mundo interior e o mundo exterior. É um conflito difícil. E ele começou a se interessar pelos mandalas, né? Ele viu que eles representavam a totalidade da personalidade. Do self. Self. E ele teve aquela visão em Liverpool, né? Das ruas escuras, da praça com a piscina. E da Magnólia que só ele via. E ele leu o livro do Silber sobre misticismo e ficou fascinado. E ele se lembrou do sonho em que estava preso no século XVII, estudando alquimia. E ele percebeu que estava condenado a estudar alquimia. E ele teve dificuldade no começo, né? Mas aí ele leu o Rosarium Philosophorum e descobriu umas expressões que se repetiam. E ele teve um insight, né? Ele viu que a psicologia analítica dele se conectava com a alquimia. Que legal. As experiências dos alquimistas eram parecidas com as dele. E ele viu que a alquimia era uma contrapartida histórica para a psicologia do inconsciente. E ele passou anos estudando os textos alquímicos. E aí as fantasias dele diminuíram, né? E ele conseguiu ter uma visão mais objetiva da experiência. E se perguntou o que a gente faz com o inconsciente. E ele se aprofundou na filosofia chinesa, no I Ching. Com Richard Wilhelm. E eles colaboraram no livro O Segredo da Flor de Ouro. E o Jung viu que o conceito chinês de Tao falava da unidade que compensa a diversidade. Interessante. E ele voltou a se interessar pela relação entre o inconsciente e a religião. Ele achava que a mensagem cristã era importante, mas precisava ser atualizada. E ele fez interpretações psicológicas da Trindade, da missa. E ele teve um sonho com um quarto assombrado, né? No quarto da mãe dele. E outro sonho com o pai dele lendo a Bíblia. E ele interpretou a pele de peixe na Bíblia como o conteúdo inconsciente. E o pai não conseguia comunicar os insights dele. Ele fala de Bollinga, né? O lugar onde ele se sentia mais ele mesmo. O lugar da verdadeira vida dele. Ele se identificava com personalidade número 2 lá. O antigo Feynman. É. E ele se sentia conectado a tudo em Bollinga. E ele conta da quietude de Bollinga. Quando a primeira torre estava sendo construída. E do som da chaleira fervendo que parecia música para ele. E ele enterrou um soldado que foi encontrado na propriedade dele. E esculpiu os nomes dos ancestrais dele em tábuas de pedra. Para honrar o passado, né? E ele fala da importância de dar ao passado o seu devido lugar. A gente não pode se esquecer das nossas raízes. E ele critica a catarata do progresso que nos afasta do passado. E nos deixa sem conexão, né? E ele alerta para a ilusão de que tudo que é novo é melhor. A gente tem que ter cuidado com isso. E ele viu aquele trabalho frenético no Marrocos, né? Com o Marabuto no meio da confusão. E ele sonhou que lutava com o príncipe árabe. E que caía no fosso com ele. E ele teve que afogar o príncipe para não morrer. E ele fala da visão de mundo dos índios pueblo, né? Que acredita que tudo vem da montanha. E ele compara essa crença com a ideia de que a gente pode influenciar Deus com nossos atos. Cada cultura tem seu jeito de se conectar com o transcendente. E ele descreve a experiência dele na reserva de caça na África, vendo os animais em silêncio. E a sensação de que aquele era o começo eterno. E a tempestade tropical que ele enfrentou. E o canto do pássaro sino. Lindo, né? E ele foi pro Monte Elga, né? Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.